Boa noite a todos. Vamos então dando continuidade às nossas reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui na parte da introdução, mas antes vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiana de Cristo que nos acolhe nessa casa, abençoada com tantas oportunidades de aprendizado, de trabalho, que possamos bem aproveitar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, continuando aqui a nossa leitura, a respeito do pensamento de Sócrates e Platão, né? Lembrando que esses trechos aqui foram basicamente retirados, né, ali das obras de Platão, porque ele deixou registrado o pensamento socrático, né, o pensamento de Sócrates, notadamente no livro A República, né, aonde ficaram registrados esses diálogos entre Sócrates e seus discípulos, né? E ali na República ele coloca esses pensamentos a respeito da virtude, a respeito da imortalidade da alma, né? Então são trechos ali da obra, né? Retirado da obra de Platão e feito uma comparação com os ensinamentos do cristianismo e do espiritismo. Então, continuando aqui. Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio, e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. Não é esse o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar os inimigos, né, que a gente encontra no Evangelho, né? Outro trecho. É pelos frutos que se conhece a árvore. É necessário qualificar cada ação segundo o que ela produz, chamá-la má quando a sua consequência é má, e boa quando produz o bem. Esta máxima é pelos frutos que se reconhece a árvore e encontra-se textualmente repetida muitas vezes no Evangelho. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a ele nem ao que possui, mas a uma coisa que é ainda mais estranha do que aquilo que ele possui. E no Evangelho a gente tem aquela parte, né, que fala em servir a Deus e a Mamon, que é bem isso, né, a respeito do homem que se entrega muito mais às coisas materiais, né, às posses materiais, né, e acaba se tornando um escravo disso tudo, né. E outro trecho. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria grave que os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pelas nossas almas. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não, pois só são verdadeiramente sábios e justos os que por suas palavras e seus atos resgatam o que devem aos deuses e aos homens. Então aqui a gente também, né,
tem ali em todo o Evangelho esse ensinamento de que o que adianta palavras, né? Por exemplo, quando vai se fazer uma prece, do que adianta palavras ali muito bem colocadas, do que adianta às vezes até rituais, oferendas, enfim, são tantas as coisas, né? Quando na verdade não nos esforçamos por transformar os nossos corações mesmo, as nossas atitudes, né? Às vezes nos tornamos, somos pessoas indiferentes uns aos outros, não temos aquela sensibilidade de procurar nos melhorar, não temos aquela predisposição a ser um ser humano melhor, a ser uma pessoa mais virtuosa, a viver de acordo com o Evangelho. Então, do que adianta, né, ficarmos ali totalmente entregues a rituais, a preces, ou se dizendo absolutamente religiosos, quando não transformamos os nossos atos, né? Então é isso que ele está dizendo aqui, as atitudes são elas que valem, né? E não as palavras. Então, continuando também. Chamo de homem vicioso ao amante vulgar que ama mais ao corpo que à alma. O amor está por toda a natureza e incita-nos a exercer a nossa inteligência. Encontramo-lo até mesmo no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras. Ele se enfeita e fixa a sua morada, onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que traz a paz aos homens, a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos, o sossego à dor. Aliás, colocou de uma forma poética, né, muito bonita, e é realmente isso, ver que ele tem, quando ele vai falar aqui do amor, fala com uma profundidade muito grande, né? E no sentido de perceber o amor ali como a força motriz mesmo da natureza. Então, olha que Kardec coloca, né? O amor que deve unir os homens por um sentimento de fraternidade é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Outro trecho do pensamento socrático e de Platão. A virtude não pode ser ensinada, ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. E o Espiritismo é mais explícito ainda. Ele nos ensina que aquele que possui, né, a verdadeira virtude, né, aquele que possui virtude, adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. Então nós somos criados simples e ignorantes, e ao longo das sucessivas reencarnações nós vamos ali pelo nosso esforço, pelo desenvolvimento da nossa razão, né? Nós vamos ali desenvolvendo as virtudes pouco a pouco, e muitas vezes pela dor também. As experiências negativas vai fazer com que a gente sofra, e aí quando a gente sofre a gente aprende que o caminho não seria aquele, né? E aí a gente vai aprendendo também a desenvolver a virtude. Nem sempre a gente desenvolve a virtude pelo amor, muitas vezes desenvolvemos, aliás, pela nossa condição aqui no planeta, acabamos desenvolvendo mais pela dor mesmo do que pelo amor, né? Há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. E o Evangelho diz: vês a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu? Essa parte está no capítulo 10 em Mateus, né? Que realmente a gente tem essa predisposição da nossa inferioridade moral ainda, reparar muito mais, né, e desqualificar e criticar as ações do outro do que as nossas. Nós não reprovamos nada do que fazemos.
Então, na verdade, isso é uma falta de indulgência, né? Que nós não temos para com os outros, mas sobra para com a gente, né? Para conosco mesmo. Então, tudo que a gente faz tem uma desculpa, mas qualquer coisinha que o outro faça já é motivo de estarmos ali o tempo todo, né? Falando e criticando e tudo mais. Outro item aqui. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma, e porque se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. O Espiritismo oferece a chave das relações entre o corpo e a alma, a prova que existe incessante reação de um sobre o outro. Então, no tempo certo, né, o Espiritismo veio para mostrar, para desvendar, para explicar todas essas relações do mundo visível com o mundo invisível e toda a influência que existe do espírito sobre a matéria e vice-versa. Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem. Essas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a Terra. É um mundo de provas e expiações, ou seja, um mundo onde predomina o mal. Quando formos regenerados, como o nome já diz, né? Regenerados, nós já não vamos ter tanto, já não vai prevalecer o mal, mas sim o desejo de fazer o bem, né? E aqui, o último item, né, dessa parte aqui que ele pegou como introdução para a obra do Evangelho, né, que Kardec pega. A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. É o famoso só sei que nada sei. E a gente vai percebendo que realmente só quem é sábio consegue ter um mínimo vislumbre do que isso significa, não é? Porque imagine uma pessoa extremamente prepotente, uma pessoa extremamente orgulhosa, uma pessoa extremamente vaidosa. É difícil para ela achar, até mesmo numa determinada área que ela realmente tenha destaque, né? Se é uma pessoa que tem essas características aí, e a gente sabe que orgulho e vaidade são características ainda que são predominantes aqui, né, no nosso planeta. Então é difícil aquela pessoa que não tem um traço maior ou menor de orgulho e de vaidade na sua personalidade. Então, para o orgulhoso e o vaidoso, é meio complicado ele admitir que ele não sabe alguma coisa, até mesmo dentro daquilo para que ele se dedicou uma vida de estudo, por exemplo, né? Mas a gente não, como a gente vem estudando aqui desde o começo, a verdade, né? O que é a verdade? Ela é algo muito amplo que vem sendo, ela vem sendo jogada, digamos assim, para nós em doses pequenas à medida que a nossa razão, nosso conhecimento, nosso entendimento vai sendo capaz de assimilar, né? Então a gente até mesmo dentro de um conhecimento que a gente, para o qual a gente se preparou e estudou a vida inteira, é complicado a gente chegar e falar eu sei tudo sobre isso, sobre essa matéria, sobre esse assunto, né? A gente não sabe o que vai se desvendar para o futuro. A gente pode até conhecer bastante coisa, mas só sei que nada sei, né? Então, até estamos vivendo um momento assim, né? A ciência está aí e não consegue descobrir nada a respeito de algo invisível que está pondo temor no mundo inteiro. Então, realmente, nós somos muito pequenos e nós não detemos, assim, amplos conhecimentos, né? Na verdade, a gente não detém conhecimento algum. A gente conhece muito pouco de uma parcela muito pequena, né? Então, a humildade, que é uma virtude cristã, assim, das grandes almas mesmo, ela confere à pessoa essa condição de se colocar sempre como um aprendiz, porque quem não sabe de nada,
ele está sempre se colocando como um aprendiz. E a gente aprende isso com esses grandes espíritos, né? Espíritos ali de uma condição fora de série, a humildade que eles têm, né? Mostram que eles têm uma visão muito mais ampla, e ainda assim eles dizem isso daí, né? A sabedoria está em não pensares que sabe aquilo que não sabes. Então a gente deveria se fazer pequeno, mesmo como esses sábios nos ensinam, para que a gente pudesse ter a condição de aprender realmente cada dia mais. E acho que a nossa jornada evolutiva, né, se a gente pensando como espíritos eternos, se cada encarnação que a gente viesse assim dócil para os aprendizados, né, abertos para os aprendizados, acho que a nossa marcha seria mais veloz, né? Talvez a gente não tivesse perdido já tanto tempo, e a nossa marcha seria mais rápida, né, para o alvo que a gente está destinado, que é uma relativa perfeição, né? Então, com isso nós terminamos a introdução ao Evangelho, e na próxima semana nós entramos propriamente dito nos capítulos dessa obra maravilhosa, e que nós possamos ter uma excelente semana todos, né? E agora vocês terão os apontamentos da nossa companheira Silvia Belotto. Uma boa noite, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Agora nós vamos começar o Livro dos Espíritos. Veremos no dia de hoje diferentes ordens de espíritos, que está no Livro dos Espíritos, na parte 2, no capítulo 4, itens 5 e 6. Vamos começar pela questão 96. Os espíritos são iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Já sabemos que os espíritos foram criados em tempos diferentes, ou seja, Deus não criou todos os espíritos ao mesmo tempo, Ele está sempre criando. Portanto, há aqueles espíritos que são mais evoluídos que outros, né? E Kardec, conversando com os espíritos, também identificou que existiam espíritos sábios que traziam mensagens elevadas aos homens, e existiam aqueles que nas suas comunicações usavam um linguajar mais vulgar e que não sabiam nem mesmo dar informações sobre o plano espiritual em que viviam, portanto tinham poucos conhecimentos. Daí então provavelmente o motivo pelo qual Kardec perguntou se existiam ordens diferentes, graus evolutivos diferentes entre os espíritos. Vamos ver a questão 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Resposta: é ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação traçada como barreira, de maneira que se pode multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição, os espíritos puros. Na segunda ordem estão os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Na terceira, os que estão ainda na base da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o desenvolvimento. É preciso desenvolver todas as qualidades morais para se tornar um espírito bem-aventurado, mas essa conquista se dá de encarnação em encarnação. Em uma encarnação desenvolvemos mais uma qualidade moral do que outra. Nunca desenvolvemos uma qualidade moral numa única encarnação.
provavelmente seja muito difícil. Então, para qualquer uma delas, é preciso várias encarnações para desenvolvê-las perfeitamente. Precisamos desenvolver em sua maior pureza a esperança, a caridade, a paciência, o exercício do perdão incondicional e outras mais. Não desenvolvemos nenhuma delas em uma única encarnação. E assim, não há como delimitar exatamente um espírito nesta ou naquela ordem. Porém, de uma maneira geral, os espíritos falam em 3 ordens principais: a dos espíritos puros, primeira ordem, a dos bons espíritos, segunda ordem, e os espíritos imperfeitos, terceira ordem. Cada ordem dessas se subdivide em várias classes que eu vou citar ao longo desse estudo de hoje, porém não vamos detalhar. Não há tempo para isto. Os espíritos puros já não se deixam influenciar pelas questões da matéria, apresentam superioridade intelectual e moral, perfeitamente desenvolvidas. Já não têm mais provas a vencer e não precisam mais encarnar. Tornam-se mensageiros de Deus, trabalhando para manter a harmonia do universo. Consolam os aflitos, aconselham os homens ao bem, são chamados por muitos de anjos, arcanjos ou serafins. Vemos isso no item 113 do Livro dos Espíritos. Nessa ordem, que é dos espíritos puros, só há uma classe. Já a segunda ordem, que é dos bons espíritos, estes têm sempre o desejo voltado para o bem e não se deixam influenciar pela matéria. Dentre eles, uns desenvolveram mais a ciência, outros a sabedoria e a bondade, e há aqueles que desenvolveram as qualidades morais e também a ciência. Esses espíritos ficam felizes quando fazem o bem, mas ainda não pertencem à primeira ordem, por manterem ainda alguns traços que o ligam à existência corporal. E ainda tem algumas provas a vencer, como podemos ler no item 107 do Livro dos Espíritos. Mas compreendem Deus e o infinito e participam da felicidade dos bons. Nessa ordem, pode-se subdividir em 4 classes: os espíritos benévolos, os espíritos sábios, os espíritos prudentes e os espíritos superiores. Já os de terceira ordem são a dos espíritos imperfeitos. Os espíritos dessa ordem têm predominância da matéria sobre o espírito. Neles aparece o orgulho, o egoísmo, a propensão ao mal. Se entregam a paixões de todo tipo, de modo geral. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Podem aliar a inteligência, a maldade e a malícia. Suas ideias são pouco elevadas e seus conhecimentos sobre o mundo espiritual é muito restrito. Apresentam noções incompletas e mesmo falsas do mundo espiritual. Costumam se lembrar dos sofrimentos da vida corporal e sofrem pelos males que suportaram ou pelo mal que fizeram a outros. Os espíritos imperfeitos estão muito ligados à matéria. Essa terceira ordem dos espíritos imperfeitos tem também 5 classes: espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios e os espíritos neutros. E uma classe à parte, que são a dos espíritos batedores e perturbadores. Qual a importância de sabermos esta classificação dos espíritos? Esse estudo auxilia na identificação de um espírito que envia uma mensagem pela psicografia, por exemplo, ou de uma outra forma, por uma outra forma de comunicação aos encarnados. Analisando pelo linguajar, pelo tipo de mensagem, que se ela é de uma entidade que pode nos ajudar ou alguém que pode nos confundir. Mas quando se fala em mensagem, também temos que pensar que estamos sempre em comunicação com o mundo espiritual. Eles nos influenciam em todo momento através de nossos pensamentos.
Há aqueles que são nosso espírito protetor, um espírito amigo, mas também pode ser um espírito brincalhão, um espírito malfazejo que quer nos influenciar pelo pensamento. Sempre que os pensamentos forem pelo lado negativo, não pode ser um bom espírito. Por exemplo, ideias que nos desanimam nas provas a vencer, que nos levam a nos isolar de outras pessoas queridas, das pessoas queridas, pensamentos que nos levam a guardar mágoas, não são boas influências espirituais. O espírito protetor sempre nos oferece pensamentos de perdão, resignação, confiança em Deus, esperança. E nós precisamos ser mais otimistas para não abrirmos campo para que espíritos pessimistas ou malfazejos nos influenciem. Dentre esses espíritos, há aqueles que podem gostar de nós até e querem nos ajudar, mas no grau evolutivo em que se encontram não têm conhecimento suficiente das leis divinas para nos dar conselhos adequados. Daí a importância de sempre analisarmos as sugestões que nos vêm à mente. Pode ser fruto de nosso pensamento ou de uma influência espiritual, mas quando se acata uma ideia, se torna responsável por ela. Às vezes, um ente querido desencarna e achamos que ele pode nos ajudar e pedimos ajuda para ele, mas não sabemos da condição espiritual dele. Se ele está num estado de convalescência, vamos dizer, e pode ficar por um bom tempo nessa condição. Portanto, não é bom ficarmos chamando ente querido. Isto pode perturbá-lo em seu desenvolvimento, pois a vida continua do lado de lá. É melhor pedir ajuda ao Espírito Protetor, a Deus, a Jesus e a espíritos que sabemos que podem auxiliar a humanidade, né? Por exemplo, Nossa Senhora, Espírito Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e outros que conhecemos. Vamos à questão 98. Os espíritos de segunda ordem só têm o desejo do bem, terão também o poder de o fazer? Resposta. Eles têm esse poder de acordo com o grau de sua perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, entretanto, ainda têm provas a sofrer. Os bons espíritos estão sempre a nos auxiliar. Já evoluíram bastante e gostam de ajudar os outros. Agora vamos à questão 99. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Resposta: não. Uns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-los. Há ainda espíritos levianos ou estouvados, mais travessos do que malignos, que se comprazem mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades das quais se riem. Os espíritos da terceira ordem são os mais presentes em nosso planeta. Não é um planeta primitivo aqui, pois os espíritos que aqui estão desde o início já apresentavam um certo grau evolutivo, não eram seres primitivos. Também vieram para cá espíritos desde a formação da Terra, espíritos degradados de outro planeta. Eles, rebeldes, portanto, com graves dificuldades morais, vieram encarnar aqui para expiarem suas dificuldades e se reformarem e poderiam voltar ao seu planeta após isso. Mas, no nosso atual estágio evolutivo, já avançamos um tanto e há muitos espíritos desenvolvendo amor em meio a outros que fazem poucos esforços para se melhorarem. Com isso, agora nos preparamos para uma fase de transição planetária, quando passaremos de planeta de expiação para planeta de regeneração. E nesta nova condição, as provas continuarão a existir, mas a solidariedade será mais amplamente praticada. As pessoas
estarão procurando praticar mais efetivamente o amai-vos uns aos outros que Jesus nos ensinou. Com o progresso moral, também haverá o avanço do progresso intelectual, embora esse já vemos muito nos dias de hoje, pois Deus permite a evolução do conhecimento conforme as nossas possibilidades de aproveitamento. Podemos ver melhor as explicações no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai, principalmente nos itens 8, 13 e 19. Quero acrescentar uma observação. A Terra está numa fase de transição e as mudanças não ocorrem repentinamente, né? Existe uma fase de transição que se passará de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Bom, agora vamos encerrar o nosso estudo de hoje com a oração que Jesus nos ensinou, pedindo a Deus por todos os que estejam doentes em toda parte do planeta Terra, no plano dos encarnados e dos desencarnados, e também por todos aqueles que cuidam destes doentes. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus e façamos o Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja.